Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Bom, primeiramente, é muito legal estar podendo mandar essa história para alguém que sabe do assunto e é mais relacionado com esse tipo de coisa. Eu tenho acompanhado o podcast há não muito tempo, mas eu gostei muito. E toda semana eu fico olhando para assistir episódios novos. E então, meu nome é Raniel Hatz e eu tô falando do Chiquitana, no Canadá. Tô morando por aqui atualmente, mas essa história que eu vou contar aconteceu enquanto eu ainda morava no Brasil, há alguns anos atrás. Era em torno do segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, primeiro ou segundo ano. E me marcou bastante. Eu fiquei com essa história na memória por muito tempo. Eu me lembro quase que perfeitamente dela ainda. E foi muito bizarro para mim na época, porque, em contexto geral, eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito, entende? Tipo, quando eu sonho ou tenho pesadelos, eles são muito vívidos, mas eles acontecem com pouquíssima frequência. Geralmente eu tenho pesadelos com a minha fobia, eu morro de medo de aranhas e eu acordo desesperado, mas é só isso. E não acontece muita coisa de fato, mas teve uma vez que eu fiquei um pouco perturbado por algumas semanas. Era supostamente um dia normal. O meu dia foi tranquilo e eu nem estava estressado, eu só estava em época de provas e estava indo tudo certo. E chegou a noite e eu fui dormir e tal. E nada muito diferente do habitual. Então, para falar do pesadelo, ele começou como se fosse outro dia normal. Eu voltava da escola e no meio do caminho de volta, minha casa é bem perto da escola, então eu sempre ia andando. E nesse caminho, eu encontrei com o elemento principal desse pesadelo e algo que ficaria na minha memória até hoje. Ele era meio que uma figura humanoide, ele não tinha cor, era mais cinza, não vestia roupas e era bem alto. Não parecia com um Slenderman, era algo mais, como eu posso falar? Algo mais transparente, digamos assim. Ele parecia não ter peso. E eu encontrei com essa criatura alta, esguia, cinza, sem roupas, sem face. E ela simplesmente olhou para mim e falou: "Oh, que tipo de livro você gosta de ler?" E eu comecei a conversar durante o caminho de volta com ela. E, cara, no sonho parecia algo muito normal, entende? Tipo, parecia que isso poderia acontecer a qualquer momento. E eu fui conversando e essa criatura realmente parecia se importar com o que eu estava dizendo. A gente parecia estar formando uma espécie de, entre aspas, amizade ali. Eu conversei sobre filmes,
vídeos, livros que eu costumo ler e perguntei as coisas que ela costumava fazer também. Eu não me lembro muito bem dessa parte, mas a gente conversou e fui pra casa. E ela me acompanhou. E, tipo, eu cheguei em casa e geralmente eu passava as tardes sozinho, porque meus pais trabalhavam e eu ficava estudando ou fazendo algo em casa. E essa criatura, no sonho, me acompanhou. A gente começou a fazer todos os meus afazeres como um dia normal, sendo que eu meio que sabia que era um sonho. Eu nunca tive um sonho lúcido, mas dessa vez eu sabia que era um sonho, mas eu não podia controlar, sabe? Eu só conseguia controlar minhas ações. E mas eu sabia que aquilo ali não era real e que eu eu ia acordar em algum momento. Mas o dia foi cessando, a noite foi caindo e na hora dos meus pais chegarem do trabalho, lá pelo pôr do sol, eu ouvi a batida na porta e fui atender. E a criatura ficou no meu quarto. Eu atendi a porta e lá estavam meus pais. E quando eu olhei pro quarto, eu vi uma coisa muito, muito estranha. Aquela criatura não tinha mais aquela aparência cinza e alta esguia. Ela, quando eu olhei pro quarto, eu vi uma, uma criança. E, tipo, na mesma hora eu percebi que era uma versão minha mais jovem. Eu sei lá, de uns 10 anos, no máximo 12. E ela ficou parada na porta do quarto. E meus pais começavam a perguntar o que que era aquilo, o que que estava acontecendo, e eu não sabia explicar. Eu também meio que entrei na narrativa e esqueci simplesmente que era um sonho. É, E quanto mais eles começavam a falar, quanto mais eles começavam a se questionar do que era aquilo, eu, eu, a criatura, ou a criança, eu mais jovem, ela começava a ficar mais agitada e perturbada. Parecia que ela não queria ser questionada em relação a isso. E ela foi chegando cada vez mais perto até que, na entrada da cozinha, ela pulou e agarrou meu pai. E, tipo, eu me lembro de ficar muito desesperado nessa hora porque eu não sabia o que era aquilo. E a porta da cozinha se fechou sozinha, deixando eu e minha mãe na sala. E a criatura com meu pai na cozinha. E eu lembro de escutar os barulhos terríveis, carne rasgando, líquido caindo no chão. Foi algo realmente horrível, foi uma experiência muito horrível. E minha mãe me puxou e me levou pro quarto dela, que fica do lado do meu quarto. É um pouco longe da cozinha, e ela trancou a porta e pegou a arma. Ela pegou a arma dela e a gente ficou lá esperando essa criatura vir. E então eu fui entrando mais no quarto e me escondendo em algum lugar. Eu lembro de ter visto a varanda no meu prédio. Eu moro num apartamento. Tem uma varanda do lado de fora que dá pra você meio que sair e não cair direto do prédio. É claro que não é seguro, mas era um sonho, eu não tava nem aí pra isso. Eu me escondi ali e eu lembro da porta de ouvir a porta do quarto se abrindo lentamente e depois sons de briga, sons de tiro e pancadas e coisas quebrando. Foi alguns minutos disso, parecia uma eternidade aquilo. E eu só tava ouvindo tudo.
Até que, de repente, tudo parou, ficou calmo. E eu ouvi a voz da minha mãe falando: "Oh, tá tudo bem, eu lidei com isso, tá tudo certo, pode vir". Mas eu sabia que não era a minha mãe que estava falando aquilo. Se aquela criatura tinha assumido a minha forma mais jovem, eu sabia de alguma maneira que não era para eu voltar ali. Então eu me lembrei de que tudo isso era um sonho e eu vi aquela altura. E eu pensei que se eu pulasse eu ia acordar. E realmente foi isso que aconteceu. Eu pulei e acordei desse pesadelo, sendo que aí começa a parte que eu mais fiquei assustado e impressionado. Porque quando eu acordei, eu estava totalmente coberto pelo cobertor. E eu não costumo dormir assim. E tipo, eu tava em posição fetal. Eu nunca durmo nessa posição. Eu tava em posição fetal e o cobertor parecia me apertar de alguma maneira. Eu achei tudo isso muito bizarro e eu tava sendo meio que... Ele não tava me apertando literalmente, mas eu tava meio que sendo pressionado por aquele cobertor, sabe? Meu coração tava muito acelerado, tava muito assustado, eu comecei a sentir muito calor, talvez por causa da circulação do sangue. E eu lembro de alguns segundos depois de eu acordar, eu ouvi passos passos pesados no meu quarto. E eu não ouvi nenhuma porta abrindo, nem nada do tipo. Eu só comecei a ouvir passos pesados, como se fossem botas, galochas, não sei. E chegando perto da minha cama e, por fim, parando ao lado da minha cama. E, cara, eu fiquei muito assustado, porque eu nunca tinha presenciado alguma coisa assim, desse jeito. Só ouvido histórias de terror, eu me interessava pelo assunto, mas eu nunca tinha presenciado alguma coisa. Então eu fiquei muito assustado e eu resolvi ficar lá, debaixo do cobertor, até isso passar. E eu sabia que eu não estava tendo algum tipo de paralisia do sono, porque eu conseguia me mexer livremente e eu conseguia falar. E eu só não tentei, né? Porque eu tava sozinho nesse momento. E eu comecei a esperar até o dia amanhecer. E quando isso aconteceu, eu finalmente tive coragem de tirar o cobertor da minha cara e não tinha nada ali, tava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei me lembrando disso por muito tempo. Eu fiquei com medo de dormir de novo por algum tempo. E essa é uma das únicas, na verdade, experiências, entre aspas, paranormais, não sei se esse é o termo certo, que eu tive na minha vida. E é isso. Acho que essa foi a história. E muito tempo depois, eu contei isso para os meus amigos quando a gente estava conversando sobre esse tipo de coisa. E eles ficaram impressionados também e deram as teorias deles do que poderia ter acontecido ou que poderia ter sido isso. E é isso. Essa foi a minha história e espero que goste. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Theo, eu tenho 20 anos, moro em Várzea Paulista, sou um órfão do Hangar 18 e vim aqui no Relatos do Além compartilhar um pouco das minhas poucas experiências com o sobrenatural. Bom, sem muita enrolação,
Eu acho que uma das coisas mais marcantes que me aconteceu, e uma das únicas também, foi meados de 2014 para 2015, eu acho. Eu tinha de 10 para 11 anos na época. Era uma época do ano que minha irmã foi viajar pro Nordeste, como a gente faz todo ano, só que ela foi sozinha, né, nessa época, né? E eu, como eu era criança muito medrosa, na época, quando eu era criança, né? Eu morria de medo de dormir sozinho, tinha muita fobia do escuro. Hoje eu meio que superei já essa fobia, mas eu ainda tenho um certo receio de ficar no escuro. Pois bem, eu durmo com a minha irmã no quarto, a gente tem uma beliche. Aí, como ela foi viajar, eu morria de medo de ficar no quarto sozinho, né? Não por motivo em específico, mas é uma coisa que eu posso dizer que eu, entre aspas, sinto relacionado com alguma coisa mediúnica, mas eu acho que não é que, por mais que eu nunca tenha visto nada de tão revelador do sobrenatural, nunca vi Shadow People, nunca vi nada, mas eu tenho um negócio que, tipo, eu sinto uma presença que não tá aqui, sabe? Frequentemente, eu tenho isso até hoje, tipo, principalmente no meu quarto, tentando dormir no meu quarto virado pra parede. Porque eu tenho um costume que, como eu era muito medroso quando era pequeno, quando eu comecei a dormir no meu quarto de verdade, eu virava pra parede pra não... Porque eu tinha medo de ficar virado pro lado que sai pro quarto e eu dar de cara com alguma coisa quando eu abrir o olho. Mas eu tenho um negócio que eu sinto presença, eu acho. Até hoje eu tenho isso, que quando eu durmo virado pra parede, eu sinto uma presença, tipo, começa uma presença fraca, mas aí a presença vai aumentando, tipo, como se tivesse alguém do meu lado, alguém vindo do meu lado. E eu sinto isso até hoje. Aí, tipo, eu fico sentindo isso quando eu viro, tipo, geralmente quando eu sinto isso eu viro muito rápido pra olhar, mas nunca tem ninguém. Isso me acontece até hoje. Eu sinto esse tipo de presença até hoje. E nessa época, como eu falei, meu irmão tava viajando. Aí eu, criança, tive a brilhante ideia de colocar o colchão, um dos colchões da beliche aqui na sala, que a minha casa é pequena, tem 5 cômodos. Quartos da minha mãe e o nosso é um do lado do outro. Aí a sala, você sai dos 2 quartos, você chega na sala. Daí eu botei o colchão na sala e eu pedia pra deixar a porta do quarto dos meus pais aberto, né? Pra eu, não sei por que, ver que eles estavam lá. Aí nesse dia em específico, sei lá, eram umas 11 horas da noite, 11 pra meia-noite. Eu ficava assistindo até me dar sono e eu dormi, porque eu não sei se é época eu tava estudando à tarde ou de noite, ou de manhã já. Mas, tipo, eu lembro que era umas 11 e meia, mais ou menos. Aí eu dei aquela conferida no quarto dos meus pais pra ver se eles estavam lá. Virei pra parede pra tentar dormir. Cara, quando eu começo a sentir uma presença, tipo assim, do mesmo jeito que eu sinto, só que em vez de a presença ser do jeito, eu não sei como explicar isso, tipo, ela tá ali e começa a aumentar. Cara, simplesmente, antes de eu olhar, eu escuto um barulho, tipo, sabe, de calça tectel, que é aquele tecido mais fino que faz um barulho quando você anda. Eu não sei, acho que homens vão saber. Sabe, mais ou menos aquele tecido de short pra jogar bola, sabe? Que quando você anda ele faz um certo barulho do tecido. Cara, eu escutei esse barulho vindo da cozinha e entrando no quarto dos meus pais, sendo que meu pai tava no quarto. Eu tinha acabado de olhar. Tipo, foi um espaço entre 2 a 5 minutos. Aí isso simplesmente saiu da cozinha e foi pro quarto dos meus pais. E eu
congelei congelei aqui virado pra parede. Não tive coragem de olhar e acabei dormindo. Mas ninguém aqui de casa sabe disso, eu nunca contei pra ninguém. Bom, vida que segue, né? Agora, acho que o segundo relato que eu posso dizer, que é com certeza a coisa mais extraordinária, entre aspas, que aconteceu comigo, foi quando eu vi um OVNI. Eu simplesmente vi um OVNI. Como eu disse, eu era muito medroso, mas eu sempre acreditei nisso, tipo, né? Quando eu tinha muito medo, eu falava que não era real pra mim mesmo, né? Mas eu agora, tipo, enquanto eu fui crescendo, cara, eu tenho um interesse muito grande com o sobrenatural. Eu tenho um interesse muito grande pelo sobrenatural, por ufologia, principalmente. Foi assim que eu descobri o Hangar 18. Eu sempre tive um interesse muito grande. Até eu descobri o Hangar 18 e me apaixonei. Quando eu descubro o Hangar 18, literalmente maratonei o Hangar 18 em um mês. Aí ele acaba. Bom, coisas da vida. Enfim, esse dia, cara, eu não lembro exatamente quando que era. Não sei dizer se era... Acho que era 2017, chutando, assim. Mas eu já era meio grandinho. Tinha 14 pra 15 anos. Cara, era um dia nublado. Eu lembro disso, tava nublado. Eu, tipo, sei lá, de vez em quando eu dou uma volta pela casa, assim, principalmente quando tá nublado, eu vou no quarto dos meus pais, tem uma janela que dá pra ver a serra que tem aqui do lado da minha casa. Que eu moro no interior de São Paulo, Várzea Paulista, só que como interior, aqui tem bastante mata ainda, né? Aí, principalmente aqui no bairro que eu moro, a Vila Real, do lado tem uma serra ali. Aí, tipo, geralmente eu olho, porque eu gosto da paisagem de quando tá nublado, porque tem umas montanhas que dá pra ver lá pro centro de São Paulo, que fica um efeito legal. Aí eu, casualmente, fui olhar a janela, sem motivo específico. Cara, eu simplesmente vi o OVNI clássico, que é aquele objeto em forma de disco, rodando sobre o próprio centro. Eu não sei se fala assim mesmo, esqueci o termo. Mas rodando sobre o próprio eixo. E tipo, ele tava consideravelmente devagar, como se ele não ligasse pra quem estivesse vendo ele ou não. E ele atravessava as nuvens. Quando ele entrava nas nuvens, as nuvens piscavam. Tipo, a nuvem acendia como se estivesse dando um trovão. Só que tava muito frequente passar um trovão. E quando ele saía das nuvens, não tinha nenhuma luz. Eu lembro de ter visto meio que um padrão. Sabe um padrão meio que de porta de madeira? Tem aqueles risquinhos mais escuro, quando a madeira é meio escura. Era tipo um padrão desse na nave, no disco, né? Só que eu não consegui enxergar nada além disso, porque por mais que ele tava consideravelmente baixo também. Porque eu moro numa descida, né? Que aqui onde eu moro é tipo só avenida reto e depois tudo só desce. Ele tava tipo meio que na altura, um pouco mais alto do que seria a avenida. Aí ele simplesmente passou a maior calma do mundo. Até que ele, tipo, eu passo nem entre as nuvens, até que ele simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Cara, foi muito bizarro. Tipo, eu tinha medo, muito medo de aliens na época. Ainda é uma das coisas que eu mais tenho medo, assim. Principalmente após o Hangar 18 eu já tinha medo, mas aí quando eu fui no Hangar 18 que eu vi que nem todos são tão ruins, deu uma tranquilizada, mas ainda assim os relatos de coisas ruins são bem grandes. Ainda mais que eu não sei o tipo do alien que tava lá, né, do ser. Mas basicamente esse relato acaba aí. Aí agora eu posso dar uma resumida bem rápida em outras coisas menores que me aconteceram. Como, cara, uma vez no Nordeste, em Alagoas, na casa de uns tios meus, que tava de noite,
Aí eu e meu pai e minha mãe fomos visitá-los lá. Acho que é ter um jantar lá só pra gente mesmo. Os meus tios e eu, meu pai e minha mãe. Aí, cara, tipo, as portas estavam abertas lá na casa deles. Em uma das portas tinha uma daquelas bonecas de pano, tipo, que ela fica ajoelhada, abraçando o próprio joelho. No Nordeste é bem popular esse tipo de boneca, mas eu não sei se tem aqui em São Paulo muito. Aí, cara, eu tava passando lá, tipo, eu olhei assim, eu vi a boneca, eu fiquei meio receoso, porque eu sou um homem de 20 anos, mas eu afirmo que eu tenho um medo muito grande de boneca. Cara, tipo, eu encarei a boneca por uns 5 segundos, aí ela, quer dizer, uns 10 segundos, ela simplesmente começou a piscar pra mim, ela piscou, começou a fazer careta pra mim. Eu só saí correndo pra onde meus pais estavam, cagados de medo. Uma outra coisa, eu não sei se eu posso dizer que isso é sobrenatural ou não, mas ano passado, recentemente, teve um show num clube de rock aqui na cidade do lado, né, Jundiaí. Mas pra mim, Jundiaí e Várzea é quase a mesma coisa, porque eu moro a 2 ruas de Jundiaí. Eu e minha namorada, a gente desceu uns 3 pontos antes, que era o ponto mais próximo que a gente conseguia chegar. Aí a gente foi andando, né? O show começava o quê? 7 horas da noite? Aí a gente, era tipo 6h40, 6h50, a gente tava andando. Até que, tipo, uma esquina, 2 esquinas do lugar, lá do bar, a gente viu uma mulher. Ela tava de jaqueta vermelha e uma calça preta. E tinha o cabelo preto também. Aí minha namorada falou, ela tem um estilo de alguém que vai. Era a nossa primeira vez indo lá, né? Aí a gente falou, a gente conversou assim, nossa, ela tem um estilo de quem vai, vamos seguir ela, né? Vamos seguir ela pra ver se ela tá indo pra lá também. Aí a gente tava. Era uma rua reta. Faltavam 2 ruas pra chegar lá no bar, no clube de rock. Cara, quando, tipo, perto da esquina tinha meio que um estacionamento de uma farmácia. E aí era a esquina que virava, que descia pra ir pra rua do clube de rock. E, tipo, ela virou um pouco antes da esquina, lá, como se ela tivesse virado no estacionamento da farmácia mesmo. Só que não tinha, quer dizer, até tinha umas casas ali, mas não tinha como ela ter entrado numa casa ali, porque se... calma, eu tô atropelando os partes, mas tipo, ela virou ali, nesse estacionamento, aí eu e minha namorada foi andando, quando a gente chegou ali, a mulher simplesmente tinha sumido. Tipo, ela não foi reto, ela não desceu aonde a gente ia descer, e ela não tava ali parada no estacionamento. A mulher simplesmente sumiu. E, tipo, se ela tivesse entrado em alguma casa ali do lado, a gente ainda ia ver ela abrindo o portão ou algo do tipo. Mas ela simplesmente evaporou, sumiu. Aí, por isso que eu falo, tipo, ela pode ter entrado em alguma casa e a gente não viu. Ela pode, sei lá, ter entrado em algum lugar ali, em algum lugar nessa rua reta, mas, tipo, a rua era uma esquina, aí tinha uma rua que descia, aí a gente virava à esquerda e era o bar, clube. E, tipo, a gente virou aquela rua, ela simplesmente não tava descendo, porque, tipo, ela tava 5, 10 metros da gente. Quando a gente virasse, se ela estivesse descendo, a gente ia ver ela. E se ela tivesse continuado indo reto na rua, a gente ia ver que ela atravessou também, mas ela simplesmente sumiu. Aí eu falei, meu Deus, ela sumiu. Aí minha namorada, Deus me livre, tá repreendido. Aí a gente seguiu pro bar. Bom, é isso. Espero que eu tenha entretido vocês com as minhas poucas experiências que eu acho um tanto quanto broxantes. Eu sou uma pessoa que tinha muito medo do sobrenatural, mas hoje em dia, como eu tenho muito interesse pelo sobrenatural, eu até
às vezes quero que as coisas aconteçam comigo só por ter história pra contar, que nem agora. Eu tenho bastante curiosidade de aprender sobre espiritualidade, o mundo espiritual, mas que pena que as coisas não acontecem comigo. Enfim, esse é meu relato, esses são meus relatos e adeus. E rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio, então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, do Relatos Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que tá na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp, clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Mas manda assim, ó, eu sei que tem muita gente aí, Carol, Rafa, Léo, Gabriel, nada a ver, tu falou que ia mandar pra mim e não mandou até agora, tô esperando, tô no vácuo, até agora aguardando e vocês não mandaram. Então aproveita agora, é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha.